Agora a gente vai bater um papo super importante e necessário sobre gripes e resfriados e até pneumonias que podem acontecer essa época do ano, né? Além do que a gente já tá vivendo, né? A questão da Covid, que todo mundo fica muito preocupado, afinal de contas, fica muito difícil a gente saber a diferença entre um espirro que a gente tá dando agora, um nariz escorrendo, um mal-estar, uma dor no corpo. Será que é um resfriado comum? Será que é uma gripe de época, essa questão sazonal que a gente todo ano enfrenta, outono e inverno? Ou será que é o coronavírus? Vamos começar a conversar sobre isso agora. Hoje vai ser via Skype. Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano Higienópolis, tá com a gente. Bem-vindo! Mesmo à distância, doutor. Tudo bem, querido? Oi, Regiane. Bom dia, sempre um prazer estar aí com vocês. Dessa vez estamos aqui virtualmente, mas ao vivo com vocês. É um prazer participar do programa. Tá ótimo, tá valendo sempre. Obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a correria não tá fácil nos últimos tempos, né? Mesmo porque a gente fica preocupado com tantas questões, né? A gente já tem o coronavírus para combater, quer dizer, já vínhamos com todos os anos, todas as gripes e resfriados, que a gente já se preocupa. A gente sabe que a pneumonia sempre foi a terceira maior causa de morte entre os brasileiros. E agora a gente tem que se preocupar ainda com o coronavírus. Agora, eu queria que você explicasse pra gente, doutor, quais são as cepas de vírus de gripe ou de resfriado que estão circulando mais comumente nesse momento? Olha, essa época do ano, naturalmente, circulam as cepas de vírus e resfriados. O coronavírus, naturalmente, ele é um vírus respiratório que causava um resfriado simples também. Só que houve uma mutação, um coronavírus novo, que está causando essa pandemia da Covid-19 com pneumonias graves, que é uma transformação de antigos coronavírus que levavam também a resfriados. E as gripes, comumente, elas são mais causadas pelo vírus influenza. O que nós temos visto é que reduziu muito o índice de gripes causadas pelo influenza no último ano, por conta das medidas de restrição que foram adotadas para o coronavírus. Como os vírus eles se transmitem por via aérea de pessoa para pessoa, as restrições para o coronavírus também fizeram com que as gripes caíssem. Mas agora, com essas flexibilizações, é comum o ressurgimento dos vírus da gripe, os vírus do resfriado, conjuntamente circulando com o coronavírus, levando a sobrecarga no sistema de saúde. Por isso a gente sempre recomenda a vacinação contra a gripe nesse período também. É super importante, né, a gente alertar a respeito dessa vacinação, que não é menos importante, né, do que a vacina que a gente está esperando agora, que esteja acessível a todos, a do coronavírus. Então é importante, sim, vacinar também contra as gripes, as vacinas que a gente já conhece todos os anos, né, doutor? Exatamente. Então a gente recomenda para as pessoas de risco a vacina contra a gripe, que tem a trivalente, tem a tetravalente, vacina contra a pneumonia, porque existem também nessa época do ano uma maior incidência de pneumonias, não a pneumonia do coronavírus, que hoje em dia é muito comum, mas a pneumonia pelas outras bactérias, especialmente por uma bactéria chamada pneumococo, que é a bactéria que mais causa pneumonias em todo o mundo, e existem vacinas específicas contra essa pneumonia. E se a gente conseguir prevenir contra essa pneumonia, nós vamos evitar sobrecarga no sistema de saúde, que já está bastante saturado pela Covid, então a gente libera recursos, libera espaço, leitos, equipamentos para tratar as pessoas que estão procurando pelo coronavírus. Doutor Mauro, eu queria deixar uma pergunta, o Leão Lobo aqui que está falando, eu queria deixar uma pergunta, por que a vacina da pneumonia é tão pouco divulgada, diferente da gripe? Muito bom, Leão. Prazer rever você aí também no programa novamente. Obrigado. A vacina da pneumonia é uma vacina que comumente ela é recomendada para grupos de risco, especialmente as pessoas acima dos 60 anos ou que possuem algumas doenças crônicas, como doenças cardíacas, respiratórias, doenças renais, hepáticas. Agora, o que é de interessante este ano é que o Ministério da Saúde liberou em caráter excepcional até o mês de agosto essa vacina para todas as pessoas que possuem grupos de risco, como doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, pessoas com implantes auditivos, pessoas com imunodeficiências, seja HIV, seja por quimioterapia, por câncer, seja porque estão usando algum remédio que baixa a imunidade, transplantados, independente da idade. Então, se você faz parte desses grupos de risco, essa vacina ela está disponível no sistema público de saúde, peça prescrição para o médico, porque é uma vacina espetacular para reduzir as chances de morte por pneumonia pelo pneumococo. Mas é uma vacina realmente
pouco comentada, até porque ela é disponível pelo SUS apenas para alguns grupos especiais, mas esse ano foi ampliado isso exatamente por conta da pandemia. É a vacina pneumocócica, né, que a gente está falando agora? Isso, exatamente. E a gente normalmente dá nas crianças, não é isso? São as doses recomendadas na carteirinha de vacinação infantil. Exatamente. A vacina pneumocócica tem na carteira infantil até os 5 anos de idade. Tá. Mas para os adultos, os idosos, ela é recomendada acima dos 60 anos de idade. Mas, em caráter excepcional, esse ano foi ampliado o grupo de acesso a essa vacina. Tá bom. Doutor, eu vou dar um recadinho e já volto. Na volta, eu gostaria que o senhor comentasse se existe alguma diferença entre os sintomas quando a gente está contaminado com coronavírus ou outros resfriados e gripes mais comuns nessa época. Vou dar um testemunho agora, viu? Tá difícil mandar as crianças para a escola, viu, doutor Mauro? Por quê? Existe esse protocolo novo, é claro, e eu acho que a gente precisa respeitar, né? Qualquer sintoma, deixa a criança em casa, afasta do grupo, né? Claro, independente se é ou se não é. Só que a gente fica alarmado com qualquer espirro que as crianças dão hoje em dia, né? Dá medo. E às vezes acaba passando para o grupo todo, enfim. Então, realmente, eu acredito que tem que tirar essa criança de circulação por um tempo até que melhore. Agora, para os pais ficarem mais tranquilos, tem como a gente diferenciar sintoma ou realmente eles são todos muito parecidos quando a gente fala em resfriados, gripes e o coronavírus, doutor? Regiane, essa é uma dúvida do dia a dia de todas as pessoas, inclusive nós médicos, quando atendemos os pacientes. Porque, a não ser que a pessoa sabidamente já tenha alguma alergia respiratória e espirre naturalmente em contato com alguma poeira, pó, pela mudança do tempo, já saiba que esse é um padrão da rinite que ela apresenta, as pessoas, quando aparecem com sintomas respiratórios novos, como nariz escorrendo, dor de garganta e um pouquinho de febre, hoje em dia, nos primeiros dias, é quase impossível você saber se é um coronavírus ou se é uma gripe ou um resfriado comum. Nessa suspeita, realmente tem que manter o isolamento e procurar rapidamente fazer a testagem, porque a testagem vai nos dizer se a pessoa tem coronavírus ou não. O problema é que os testes nos primeiros dias da doença, do coronavírus, eles podem ser negativos. O teste, ele costuma ser positivo do 4º dia em diante. Então é importante que as pessoas com sintomas de resfriado, sintomas respiratórios, mesmo que os mais simples, mantenham o isolamento até que a gente tenha a condição de saber realmente se é um coronavírus ou não. Agora, a evolução da doença, elas são muito diferentes. A doença pela Covid não se assemelha a uma gripe. A gripe e o resfriado, por volta do 4º, 5º, 6º dia, a pessoa está ficando boa. A Covid piora no 7º dia. Então ela vem com uma gripinha mais ou menos, um pouquinho de dor de garganta, um pouco de dor de cabeça. Muitas vezes essas pessoas com a Covid têm diarreia e náuseas. Às vezes a diarreia e as náuseas antecedem os sintomas respiratórios, então as pessoas que aparecem do nada com diarreia e vômitos devem suspeitar também da Covid e buscar um atendimento médico, porque às vezes o sintoma respiratório aparece só depois e a partir do 7º dia começa a se instalar a falta de ar. Então a Covid tem uma evolução diferente da gripe e do resfriado, que quando a gripe e o resfriado 5º, 6º dia está indo embora, é quando a Covid está complicando, está se agravando. Mas a Covid ela pode ser traiçoeira também, no sentido de, por exemplo, algumas pessoas não evoluem para a gravidade que a doença pode apresentar, né? Elas vão ter sintomas mais leves. Aí a gente pode fazer um teste fora de época, por exemplo, no 3º dia, me enganei com o início dos sintomas, enfim, deu negativo. Essa pessoa, a partir do 4º, 5º dia, já começa a apresentar uma melhora porque os sintomas foram leves. Nesse momento, se ela começar a ter uma vida normal, ela pode estar contaminando as pessoas ainda? Ou a partir do momento que ela está melhor dos sintomas, ela já pode voltar a conviver normalmente nas suas atividades? Mas eu deixei uma pergunta no ar, né, a respeito do quão traiçoeiro pode ser o coronavírus ou a manifestação em algumas pessoas nos casos mais leves. Da gente achar que a pessoa já está pronta para o convívio, né, em sociedade novamente, e de repente estar contaminando outros grupos. E aí, doutor? Regiane, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na pandemia, porque 80% das pessoas que adquirem o coronavírus, elas vão ter sintomas leves, como você falou. Muitas vezes sintomas que se assemelham a uma gripe, a um resfriado, e que rapidamente vão embora.
só que essa pessoa permanece transmitindo o vírus antes mesmo de aparecer os sintomas e até alguns dias depois. Então, essas pessoas que têm esses sintomas leves, mesmo que os sintomas desapareçam, elas precisam ficar em isolamento de 10 a 14 dias, porque elas podem transmitir o vírus mesmo assintomáticas. As pessoas que têm sintomas mais persistentes, como uma tosse persistente, por exemplo, as que tiveram pneumonia, ficaram hospitalizadas, dependendo até do grau da infecção, nós mantemos isolamento de 21 a 28 dias, porque há chance de transmissão. E o que nós observamos são pessoas que melhoram, rapidamente voltam a circular na sociedade, voltam a participar de reuniões sociais ou mesmo do trabalho, transmitindo para outras pessoas e ampliando aí o número de contaminados. Por isso é importantíssima essa mensagem, mesmo que os sintomas desapareceram, para respeitar o isolamento. Ô, doutor Mauro, a gente sabe que a ciência é muito rápida, né? Muda muita coisa em pouco tempo. Esse PCR que a gente leva super a sério, que a gente acha que é o melhor teste para a Covid, continua sendo? Sim, o teste do PCR que é feito com o swab nasal, que é aquele cotonete que é colocado no nariz, esfrega lá no fundo, esse é o teste padrão, é o melhor teste para identificar a fase aguda da Covid. Então, naqueles primeiros dias, esse teste se torna positivo do 3º, 4º dia em diante, até o 10º dia mais ou menos, é o melhor teste para identificar se o indivíduo está contaminado. Passado esse período, existem outros testes que identificam se a pessoa foi contaminada no passado ou não, que são os testes sorológicos, são exames de sangue que a gente identifica se tem anticorpos no sangue e a gente consegue saber por esses anticorpos se ele está numa fase aguda de doença ou já está numa fase de recuperação da doença. Mas o RT-PCR, que é assim chamado, que é o teste do cotonete do nariz, existem várias categorias de testes de cotonete, aqueles de farmácia são um tipo diferente de teste do que é o chamado PCR feito nos laboratórios e nos hospitais. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, obrigada pelo carinho em nos receber, viu? Doutor Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano Higienópolis. Você faz contato no @drmaurogomes_pneumo.